O impacto do Auxílio Brasil nas intenções de voto de Bolsonaro veio antes do esperado e maior do que o esperado. Ao que tudo indica, esse impacto foi subestimado pela oposição e pelos analistas políticos. Ana, Auxílio Brasil caindo aí pra galera, Bolsonaro na alegria, porque ele vai receber o auxílio também? Porra, não fode, né? Claro que não é isso. Olha lá, ó. Aí você me pegou em... Como é que fala isso aí? Quaest? Vai no Quaest que não tem erro. Quaest, Todo canal de notícia está se perguntando. É, E não tá. veio ainda, não veio um diretor da Quest a público para explicar a pronúncia. Isso é uma vergonha, Quest. Vamos lá. Quaest. Bolsonaro cresce entre beneficiários do Auxílio Brasil e reduz vantagem de Lula em São Paulo. Atual presidente subiu 9 pontos entre quem recebe auxílio do governo, mostrando o potencial eleitoral do benefício. Muito bem, então aí as informações do Paulo Motorim no Brasil de Fato. Sempre recomendando a leitura na íntegra. Vamos recorrer aqui a 2 trechinhos para entender isso aí direitinho. Primeiro, os números da pesquisa, né? Que é o fundamental. Olá, Ana. De acordo com a nova pesquisa Genial Quaest no estado, divulgada nesta quinta-feira, dia 11, o petista manteve os 37% e o atual presidente cresceu acima da margem de erro, de 32% para 35% entre os paulistas entre julho e agosto. Beleza, então estão aí os números, né? Olha lá, ó, você tem um Bolsonaro crescendo de 32% para 35%, com a grande ressalva de que isso aí está na margem de erro, está na zona nebulosa da pesquisa, tá bom? Mas tá lá, 32% para 35%. Tá, tem a ver com o auxílio? Será? Olá, Ana. Vamos lá. Um dos principais segmentos em que Bolsonaro apresenta melhora foi entre os eleitores que recebem o Auxílio Brasil, o que reforça a expectativa de que o pacote de bondades do governo tenha um efeito eleitoral. Entre os beneficiários, o atual chefe do Executivo Federal cresceu 9 pontos percentuais em apenas um mês. Lula, por sua vez, caiu 3 pontos no segmento. Opa, então a gente viu o Bolsonaro subir nas pesquisas e a gente viu que essa subida, essa guinada aí que ele deu, né, tem a ver com o público do auxílio. Se foi o auxílio que convenceu esse público, né, a gente também não poderia afirmar assim com toda certeza. De qualquer forma, tem reações da campanha do Lula e também entre os analistas políticos. E aqui eu vou fazer um parênteses porque eu tenho que apresentar uma outra figura nessa história. Vai fazer sentido já já. Temos que falar do André Janones. Quem é André Janones? Pô, é um jovem deputado com um sotaque mineiro irresistível, do Avante, que estava se colocando como candidato à presidência. Aí dava traço na pesquisa, tentou conversar com todo mundo aí, com todos os candidatos, e resultou nessa troca de tweets aí, doutora Ana. Uau! Vai lá, tweet de André Janones, dizendo: Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente para conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito. Vamos conversar, Lula oficial. Ao que responde... o Lula, combinado. Política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum. Vou te ligar. Passam-se semanas, o encontro de fato acontece, Janones vira aí uma das grandes vozes alertando, ó, o negócio do auxílio aí é um pepino, porque o povo precisa, não dá para dizer que o povo não precisa. Por outro lado, o Bolsonaro está tirando sim uma vantagem eleitoreira desse negócio. E aí, como é que a gente vai lidar? Pula para agora, ok? Janones já do lado do Lula, gravando live e tratando da questão do auxílio. Agorinha, dia 13 de agosto. Com a lei em mãos, porque a gente trabalha com muita seriedade, responsabilidade com aquilo que a gente divulga. Agora, oficialmente, Jair Bolsonaro determinou aí, de forma indireta, o fim do auxílio emergencial no nosso país. Então ele, como o atual presidente da República, ele teria o poder de optar para que o auxílio continuasse após 31 de dezembro, mas não, é oficial. Eu não preciso aqui falar, vocês sabem que a gente tem autoridade para falar sobre esse assunto.
Eu fui uma das vozes em defesa do auxílio emergencial no nosso país, lá no Congresso Nacional. Nunca divulguei nenhuma fake news, tenho zelo com o que eu divulgo, por isso eu estou aqui com a lei nas mãos, tá? E a lei fala aqui, um auxílio devido ao estado de emergência pelo qual o nosso país passa até dezembro. É preciso saber diferenciar auxílio emergencial de Auxílio Brasil. O auxílio emergencial, ele acaba no nosso país em dezembro. O Bolsonaro determinou o fim do auxílio emergencial. O Bolsonaro fez uma bobagem muito grande. Quando ele fez a PEC para criar o estado emergencial, para poder criar o auxílio emergencial, o que ele fez na verdade? Ele disse que o auxílio emergencial era uma ajuda que ele ia sair de R$400 para R$600 até dezembro. Isso é o que está na lei, isso é o que foi aprovado, isso é o que os deputados votaram. Ou seja, depois ele percebeu uma coisa grave, ou seja, que qualquer pessoa séria, e no caso a nossa campanha, ganhasse as eleições, que a gente não podia tirar o auxílio emergencial. A não ser que você criasse uma outra coisa que fosse melhor do que isso, ou que você gerasse emprego para todo mundo. Ele então percebeu a bobagem que ele fez, ele agora está apavorado, tentando dizer para a sociedade que não, que vai continuar, que vai continuar. Mas se ele quisesse que continuasse, ele não teria feito só até dezembro. Ele teria feito 100 dias para acabar, ou fizesse como nós fizemos quando criamos o Bolsa Família, ou seja, vai acabando na medida que a sociedade vai arrumando emprego, na medida que as pessoas vão melhorando de vida. Então eu penso que nós temos que dizer uma coisa alto e bom som. Enquanto você não acabar a miséria desse país, enquanto você não acabar com a fome desse país, não tem como você acabar com o auxílio emergencial. Não existe possibilidade. Ou seja, você pode inclusive criar uma convulsão nesse país se você for tirar o pouquinho de possibilidade que esse povo tem. Muito bem. Lula e Janones, lado a lado, tentando lidar com a questão do auxílio emergencial. Pepino para a esquerda. Todo mundo quer ver o auxílio ser recebido por quem precisa. Ao mesmo tempo, não dá para negar, é muito benéfico para Bolsonaro do ponto de vista eleitoral. Qual é a solução adotada? Bom, na live ali dá para ter uma ideia, né? Os caras estão dizendo basicamente o seguinte, cuidado com o Bolsonaro, que ele te dá auxílio agora e tira em dezembro. Esse é o recado que a campanha do Lula quer passar para o Brasil. E a campanha deve ter sido pega de surpresa com isso aí. Pois é, não esperava-se que o auxílio tivesse tanto efeito e de maneira tão rápida quanto revelado pela pesquisa Genial Quaest. A campanha pode ter sido surpreendida? Pode. Analistas políticos foram surpreendidos? Com certeza, com certeza. Vamos voltar para a CNN no dia 17 de julho para ouvir o Rafael Cortes. Professor Rafael estava dizendo ali que mesmo que o auxílio começasse a ser pago agora, em agosto e tal, ia demorar meses, entendeu? Para esse auxílio ser recebido pela população e assimilado com a campanha do Bolsonaro. Então ia demorar para o auxílio surtir efeito eleitoral. Isso é o que o professor estava dizendo em 17 de julho. Não estamos aqui culpando ele, porque ele estava trabalhando dentro do consenso. É assim que todo mundo estava vendo a situação. Bolsonaro conseguiu, nesta última semana, um grande trunfo nesse período de 3 meses das eleições, que foi a aprovação da PEC dos benefícios. Se começar a ser pago em agosto, Rafael, você avalia que deve demorar ainda para a população associar esse aumento a ele e talvez isso também repercutir nas próximas pesquisas? Imagino que deva demorar um tempo, né, até começar o recebimento de fato, né, a campanha do presidente explorar a movimentação que o governo fez para ampliar esse auxílio. É uma agenda difícil, porque o ex-presidente Lula tem uma marca muito forte ainda nesse eleitorado mais vulnerável, né? O programa anterior, né, o Bolsa Família, ainda tem um apelo muito forte, de tal sorte que quando a gente olha as pesquisas, a gente até viu lá atrás, com o auxílio emergencial e depois com o benefício mais amplo do Auxílio Brasil, a gente até vê uma redução da rejeição do governo entre esse segmento mais vulnerável. Agora, a transformação desse eleitorado que rejeita menos o governo em voto, ela foi diminuta. Ela ajudou o governo, naturalmente, a ter um impulso nas pesquisas mais recentes, mas não o suficiente para alterar o cenário principal, né, que é o cenário que as pesquisas apontam vitória da oposição se as eleições ocorressem nesse momento.
Pois é, o tempo passou, a coisa mudou um pouco de figura, né? Ana, tá aí. O impacto do auxílio existe, pode sim ter sido subestimado, né? E o discurso aí em relação a isso, como eu já pontuei, é um pouco delicado. Ninguém pode se colocar contra um auxílio num momento de crise que ainda vive o Brasil, com pelanca de osso para cá, soro de leite para lá, 33 milhões de pessoas passando fome. Não tem jeito, doutora Ana, assunto delicadíssimo e que faz aquela vitória do Lula no primeiro turno nunca pareceu assim tão provável, né? Faz isso parecer um pouco mais distante. Vamos aguardar a próxima Datafolha, né, Ana? Vamos aguardar a próxima Datafolha, que tem a metodologia aí que a gente conhece melhor. Vamos ver, né, o que as próximas pesquisas indicam. Agora tem alguns pontos aí. Realmente, tudo leva a crer, né, que o impacto do auxílio foi subestimado, né? O que nos lembra também, assim, aquele alerta balde de água fria, assim, né? Também para para a gente não estou dizendo que foi o caso ali da análise que a gente estava vendo, tá? Mas para a gente mesmo, né? Não projetar às vezes as nossas vontades naquilo que a gente acha que vai acontecer. Não, as pessoas não vão se impactar, isso, né? Porque isso desconsidera também toda a campanha de desinformação que provavelmente está rolando por aí, né? Para dizer, olha, o grande auxílio do Bolsonaro. Se pá, eles, né, podem até estar inventando que o auxílio do Bolsonaro é para sempre, sabe? Esse tipo de coisa. Então não dá para subestimar absolutamente nada. Não dá para dar jogo como ganho. E aí é uma outra coisa também. Não dá para dar o jogo como ganho e aproveitar para dar umas porradas no amigo também, tá? A gente ainda está numa situação em que precisa de todo mundo ainda para vencer o Bolsonaro, ainda continuo acreditando nisso, né? Agora, sobre as pesquisas, não disputo o dado, obviamente, que autoridade teria para disputar um dado desse, né, de que o auxílio tem impacto. Acho interessante que o recorte, né, entender que a porcentagem do Bolsonaro aumentou nas pessoas que recebem auxílio, né, nos indica isso, né, pelo menos olhando superficialmente, né. O que tem que tomar cuidado também é com os jogos de narrativas, né. A gente já vinha vendo pipocar aqui e ali umas manchetes assim, não, Bolsonaro reverte a vantagem em relação a Lula. Daí você vai olhar nas letras miúdas entre eleitores de cabelo loiro, cujo nome começam com a letra C e são alérgicos à castanha, sabe? Um recorte muito específico, dizendo, olha aqui o Bolsonaro, né, na região tal, não sei o que, tem que tomar cuidado, porque daí já começa a criar um clima, né? Não, ó o que está acontecendo, ó o que está acontecendo. Tem recortes e recortes, tem recortes mais preocupantes e tem recorte que é simplesmente um jogo de números, né? E tem que tomar cuidado com isso mesmo. Agora, uma coisa também me deixou muito contente nesse último segmento aí, que é ver o impacto prático do apoio do Janones em relação à campanha do Lula, que é trazer o Lula para fazer uma live, né? Trazer o Lula para, né? O pessoal estava comentando hoje, assim, né? Depois de quanto tempo, né? O Bolsonaro está em live, atacando na internet, né? Levando uma coisa um pouco mais solta, assim, é muito bom ver a campanha do Lula abraçando, né, e usando a participação do Janones, né, nas redes para levar isso para frente. Muito, muito interessante.